Olá, eu sou a Cristiane Correia, sou psicóloga, trabalho em tempo integral no Ministério Família Debaixo da Graça, amo família, sou conselheira do SOS Casamento, no qual eu vi diante da necessidade desse ministério entender um pouquinho sobre a comunicação não violenta. Entendendo que todos os pressupostos que os casais trazem diante dos aconselhamentos, a maioria delas estão nos conflitos na comunicação. A comunicação é importante nós se colocarmos de maneira empática. O que seria isso, Cristiane? Estar se colocando no lugar do outro, entendendo as suas necessidades. Diante disso, o Marshall Rosenberg, ele é um psicólogo americano, o qual trouxe para o Brasil esta abordagem da psicologia, que fala da comunicação não violenta, mais conhecida como CNV. E diante disso, todas as necessidades que nós vimos que os casais trazem nas suas dinâmicas conjugais é a dificuldade de entender que cada um de nós, como seres humanos, temos necessidades básicas. Partindo disso, os conflitos conjugais são gerados nas comunicações que são conflituosas, sem entender a necessidade do outro. A CNV, ela permite que o sujeito olhe para si e olhe para o outro. Dessa forma, a comunicação se torna mais autêntica e é isso que ela vem nos oferecer. Nesse processo, como mediadora de conflitos, a CNV permite nós termos um olhar para que ambos entendam as suas necessidades e possam, a partir daí, ter uma relação mais harmoniosa. Porque o casal sempre vai ter conflito, mas o problema é como nós passamos por ele, como nós entendemos os desafios, como nós podemos, mediante a comunicação não violenta, entender as nossas necessidades e promover esse autoconhecimento conosco e com o nosso cônjuge. O princípio da CNV, ela parte de uma expressão sem julgamentos. Quando a gente olha o outro e a gente não julga, a gente tem uma forma melhor de se conectar com este outro. Geralmente a CNV ela permite que nós baixemos nossas defesas para que nós não venhamos entrar nesse ataque. Quando nós temos as necessidades não atendidas, nós entramos em processo de frustração. E é isso que causa as necessidades, as angústias, os pensamentos persecutórios de achar que estamos sendo perseguidos ou que o outro quer nos destruir. Partindo disso, quando olhamos para nós mesmos e entendemos o que eu estou precisando neste momento, isso facilita eu saber até como eu posso externar a minha necessidade para o meu cônjuge. Quando eu falo para o meu cônjuge a minha necessidade e me coloco no lugar de entender a necessidade dele, isso torna uma relação mais coesa, uma relação mais profunda, uma relação mais sólida. E quem tem ganhos com isso? Os ganhos partem de nós mesmos. A aprendermos a se comunicar melhor com nós mesmos, e aprendendo a quem somos, entendendo as nossas necessidades, podemos assim também estar entendendo a do outro e melhor se relacionando. Existem 5 pontos básicos que a CNV ela traz como uma experiência para que nós possamos aplicar. Uma delas é a autorresponsabilidade. Quando nós entendemos aquilo que eu preciso fazer, eu não espero pelo outro. E muitas vezes é o que acontece. A tendência de querer que o nosso cônjuge adivinhe as nossas necessidades. Então isso não funciona. Então a melhor forma é começar a entender, autorresponsabilizar o que eu estou sentindo neste momento e a partir do que eu sinto, eu poder compartilhar com o outro. O segundo passo, que geralmente é muito comum nós falarmos, é das famosas DR. A CNV ela não aceita nem esse termo a ser utilizado, porque a gente acredita que não é a discussão da relação que traz a harmonia, mas sim a forma autêntica de se comunicar, ou seja, conversar de forma verdadeira. E nós só podemos conversar de forma verdadeira quando nós expressamos as nossas necessidades e quando nós falamos dos nossos sentimentos, quando nós nomeamos esses sentimentos, o que me trouxe a estar me sentindo nessa situação. E nesse pressuposto é que nos ajuda a começar a entender realmente quem somos. Porque muitas vezes estamos o tempo todo naquela situação do ataque, na posição, na verdade, de querer atacar ou se defender. E impedimos uma escuta ser mais afinada para compreender o que aquele outro está querendo dizer. A CNV ela permite você entender por trás das palavras quais são as necessidades, quais são os sentimentos.
Quando eu falo da escuta mais afinada, uma escuta mais autêntica, escutar mais é muito desafiador, principalmente para nós mulheres. Mas é muito importante, porque nós mulheres temos a percepção maior da afetividade. E partindo disso, se nós impossibilitando ou impedimos a escuta, nós vamos ter também conflitos na hora de mediar os conflitos que estão aparecendo na nossa relação. Então a CNV, mesmo falando aqui como mulher, entendendo as suas necessidades aí do outro lado, a CNV ela ajuda não só a mulher, ela ajuda o todo, ela ajuda a organização, ela ajuda o casamento, ela ajuda a família. E isso muitas vezes a sociedade está se perdendo, principalmente com a tecnologia. Muitas vezes nós estamos próximo de pessoas e desconectados. A CNV entende que é importante o olho no olho. É importante parar para ouvir, parar para escutar os diálogos internos que cada um de nós temos. Que quantas vezes nós partimos muito de rótulos. É outro também tópico que a CNV traz para nós. Entender que os rótulos, eles só prejudicam. Os rótulos só impedem nós entendermos e olhar o nosso cônjuge como ser humano, como aquele que primeiramente nós olhamos com todo amor. Os rótulos apenas segregam pessoas. Os rótulos dividem nações. Então, diante disso, nós temos que aprender a saber por que essa necessidade de tantos rótulos. Os rótulos impedem que nós vivamos de forma mais intensa com o nosso cônjuge. O rótulo, ele separa. O rótulo, ele impede que você enxergue o outro com a essência de dentro. O que muitas vezes, quando nós rotulamos de cavalo, burro, nós não estamos entendendo a necessidade do nosso cônjuge. Então, quando não entendemos a necessidade, a comunicação ela fica obstruída, ela se torna violenta. Por isso que a comunicação, a base dela tem que ser a escuta. E esse termo que o Marshall Rosenberg utiliza de comunicação não violenta é justamente para entender que muitas vezes somos violentos, mesmo sem essa intencionalidade. Muitas vezes somos violentos porque não sabemos nos comunicar de maneira autêntica. Se mostrar vulnerável. E é importante, a vulnerabilidade, ela não denota totalmente que você é fraco. A vulnerabilidade é uma situação momentânea que você pode estar se sentindo, mas por alguma determinada situação. Então, nós acreditamos aqui no SOS Casamentos que à medida que nós fortalecemos essa comunicação, entendendo como cada um no seu papel pode desempenhar uma função maravilhosa, uma função excelente, que o casal sempre espera e busca, que é consolidar o casamento. E então, diante disso, o pastor Josué Gonçalves, ele acredita fielmente que uma sociedade bem estruturada tem uma necessidade de ter famílias com base, com laços mais fortalecidos, com vínculos fortalecidos. E esses vínculos importa de nós começarmos a reaprender onde nós deixamos de nos comunicar, onde nós deixamos de escutar o outro. E onde nós temos a necessidade de estar o tempo todo nesse ataque ou na defesa. Talvez você possa estar perguntando, Cristiane, é porque você é psicóloga e está falando sobre a CNV, a comunicação não violenta. Não é tão fácil assim, pelo contrário, é muito mais fácil do que nós imaginamos. Todo comportamento que nós aprendemos desestruturado, nós podemos desconstruir e ter comportamentos mais assertivos, comportamentos mais adequados. Uma analogia que nós fazemos é que geralmente o casal ele fica numa condição de jogadores de tênis, um tentando atacar o outro. A CNV nos ajuda a nos posicionarmos como jogadores de frescobol, que temos que os dois tentar manter esta bola no ar. E é isso que faz a diferença como casal. É nós entendermos quais são os nossos propósitos, quais são os nossos objetivos. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando no seu casamento, mas eu quero dizer, nós temos uma equipe aqui no Casamento Curado, que nós estamos aqui para acolher vocês, para dizer a vocês que é possível sim reprogramar todos os pensamentos, todas as culturas, todos os comportamentos disfuncionais e colocá-los de maneiras mais assertivas, mais adequadas, para verdadeiramente viver aquilo que todo casal busca, estar bem, estar em harmonia.